Oi, bom dia, um dia ótimo para todo mundo, um dia maravilhoso, muito abençoado, né? A gente vai fazer o estudo agora de Efésios, nós estamos no capítulo 4. A minha esposa vai orar. Pai, obrigado, Pai, pela essa oportunidade de lermos a Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, para nos dar entendimento, discernimento da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Que a Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, Pai. Que onde essa palavra, Pai, for ouvida, foi lida pelo Teu Espírito Santo, Pai, que ela possa estar libertando, ajudando, Senhor, essas pessoas que se sintam oprimidas, Pai. Senhor, tenha misericórdia e compaixão, Pai. Muito obrigado, Pai, Amém, por Jesus. tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Louvado seja o nome do por Senhor. tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu concordo com essa oração. Bom, eu não sou pastor, né? Não sou exegeta, não sou teólogo, né? Eu sou igual muitos aí. Minha esposa estava comentando de manhã que é legal, né? A gente vai lá, o pastor prega, a gente se arrepia, um negócio legal pra caramba, né? Mas na hora de praticar é difícil. Então, Paulo está agora falando aos Efésios sobre a unidade do corpo de Cristo. Olha que maravilha. Primeiro, ele falou sobre as bênçãos espirituais em Cristo. Ele está falando para os Efésios. Ele pregou durante quase 3 anos em Éfeso, converteu muitas pessoas. Tinha um teatro lá que cabia 25 mil pessoas sentadas. Imagina isso lotado ouvindo ele pregar, né? E o Paulo era uma pessoa eloquente, fervorosa, fiel a Deus, né? E ele depois pregou e revelou alguns mistérios, que é o principal para a gente é entender que Deus quer convergir e vai convergir e está convergindo todas as coisas em Cristo Jesus. E na igreja de Éfeso não tinha, ele não está, por exemplo, como escreveu para os Coríntios, 2 cartas, falando sobre um monte de problema que estava acontecendo dentro da igreja. Ele está escrevendo para os Efésios para expandir o conhecimento, né? E nós vimos também a carta em Apocalipse, que João fez a revelação para os Efésios, falando que Deus tinha conhecimento da igreja. Só tinha um problema que ele tinha identificado, é que eles esqueceram o primeiro amor, né? Volta da onde caiu. Então, agora Paulo, no capítulo 2, fala da nova vida em Cristo. Depois ele fala da nova humanidade em Cristo, que está sendo realizada através do plano de Deus. Ele explica que ele foi selecionado para administrar a pregação do evangelho para os gentios. Havia uma inimizade, um muro, né? E Paulo, inclusive, foi severamente criticado porque ele estava levando gentios para o outro lado do muro do templo. Se você ler o capítulo 19, você vai ver que ele está sendo acusado disso. E o muro, ele está dizendo que o muro da inimizade caiu, que agora nós precisamos nos reconciliar com Deus. Depois ele faz uma oração, né, pelos santos, e agora ele vai falar sobre a unidade, em um só corpo, né, que é o plano de Deus, convergir tudo a Cristo. A igreja completa, total, né? Todos os corpos, todos os membros, nós somos pedacinhos dessa igreja, fazemos parte dessa igreja. E agora nós vamos ler o capítulo 4. Paulo fala assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, de ser cristão, de pregar o evangelho, senão com palavras, com as atitudes. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros, dando suporte com amor, convivendo uns com os outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Todos os que estão convergindo a Cristo e são adotados como filho, fazem parte da família de Deus, é co-herdeiro da herança que Cristo recebeu. E a cada um de nós foi concedida a graça. Nós estamos na plenitude do tempo da graça, que é distribuída pelo Espírito Santo, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também não havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu, está acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Uma só fé, um só conhecimento. Conhecimento de quem? Do Filho de Deus, Jesus Cristo. E uma só fé em quem? No Filho de Deus, em Jesus Cristo. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Estar cheio de Cristo. Vivendo como Cristo viveu, pensando como Cristo pensou, falando como Cristo falou, agindo como Cristo agia. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá todo o tempo, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Pessoas que deturpam o evangelho e pregam de uma forma equivocada, com astúcia, com um propósito de ganhar dinheiro, muito dinheiro. E aí quem não está solidificado na fé e no conhecimento de Deus, de Cristo, ele é jogado de um lado para outro. Ele corre para cá, para lá, feito barata tonta. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu realizo a minha função, você que em Cristo realiza a sua função, a minha esposa, a função dela. Para quê? Para que todos nós que cremos em Cristo e confessamos Cristo como nosso Senhor, nós todos sejamos um só. Quando olharem para a gente, vão ver Cristo, vão identificar Cristo, vão saber que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Assim como os discípulos de Jesus eram reconhecidos por serem discípulos de Jesus, pelo modo de falar, pelo modo de agir, pelo modo de andar, pelo modo de se comportar socialmente, não é verdade? Pelo amor fraternal uns com os outros, pela ajuda mútua uns aos outros. É isso que ele está falando, na unidade, que todos possam olhar para todos os cristãos, todos os que se dizem crente, e ver realmente eles praticam aquilo que acreditam. De que adianta você ir na igreja hoje, amanhã no centro de macumba para fazer uma adivinhação, fazer um despacho, um preparo? De que adianta você acreditar em Cristo e ir no centro espírita para fazer desobsessão? É isso que ele está falando.
não especificamente sobre isso, eu estou dando um exemplo dos dias de hoje, mas eu duvido que naquela época, a própria Bíblia revela, não acontecia a mesma coisa. A gente viu lá que vários livros de ocultismo foram confessados. E as pessoas confessavam que ocultamente elas faziam coisas que não deveriam fazer. De que adianta você confessar Cristo como seu único Senhor e Salvador e se ajoelhar diante de uma imagem? Ou orar para esta imagem e não para Cristo? É isso que ele está falando, que nós todos sejamos um só corpo, uma só alma, um só espírito, e que nós cresçamos na unidade da fé e do conhecimento desse Cristo. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.